Olá! A gente vai mergulhar aqui nas estratégias de compra e crédito baseadas no trabalho do Gustavo Cerbasi. A ideia é virar a chave de como a gente lida com o nosso dinheiro, sabe? Fazer com que aquelas grandes compras se tornem decisões que, na verdade, fortaleçam nossa vida financeira. Bom, vamos direto ao ponto. A grande sacada é trocar a compra por impulso pelo planejamento. É sair daquela mentalidade do eu quero agora e passar pro ok, qual é o jeito mais inteligente de conseguir isso? E essa simples mudança não só faz economizar uma grana, como de verdade pode até gerar ganhos. Então, a parte mais importante de uma compra inteligente começa muito, mas muito antes de pensar em ir a uma loja ou olhar uma vitrine. Tudo nasce de um plano bem feito, com calma, em casa. Essa frase do Cerbasi resume tudo. Pensa só, com planejamento, aquele dinheiro que normalmente iria embora em juros de um financiamento pode ser investido. E o que acontece? Os rendimentos desse investimento ajudam a pagar a compra. No final das contas, o bem sai mais barato. E para não deixar tudo bagunçado na cabeça, o Cerbasi sugere um método bem simples em 4 passos. Isso é fundamental para trazer clareza e, olha, principalmente para alinhar as coisas em família. É um jeito prático de tirar os sonhos do campo das ideias e transformar num projeto de verdade. E o legal de ver isso na prática é que o plano transforma sonhos que parecem vagos, tipo ter a casa própria ou fazer a viagem dos sonhos, em metas que são concretas, que têm um custo, um prazo e um caminho para serem alcançadas. Agora vamos para uma regra que é sério, uma das mais eficientes para as compras do dia a dia. Uma coisa que protege nosso orçamento da gente mesmo. O tal do teto de gastos. Pensa no teto como se fosse um acordo que a gente faz com o nosso próprio bolso antes de sair de casa. É um valor máximo que simplesmente não pode ser ultrapassado. Ele funciona como um escudo mesmo, sabe? Contra o consumo por impulso e todas aquelas estratégias de marketing para fazer a gente gastar mais. Mas o ponto crucial aqui é que esse limite tem que ser realista. Não adianta chutar um valor da cabeça. Por isso, antes de sair, o trabalho de casa é simples. Consultar o orçamento, abrir o aplicativo do banco, checar o saldo, ver o limite do cartão. Essa preparação evita aquelas decisões ruins que a gente toma na pressão. Com um bom plano, o crédito deixa de ser aquele vilão e vira uma ferramenta poderosa. Mas, claro, para usar bem, é super importante conhecer as opções que estão na mesa. E aqui a gente vê a diferença fundamental. Financiamento é para algo específico. Um carro, uma casa, o próprio bem serve de garantia. Isso diminui o risco para o banco e, por isso, os juros costumam ser menores. Já o empréstimo é dinheiro livre, para usar como quiser. Isso significa mais risco para o banco e, adivinha? Juros mais altos. Bom, e aqui estão as regras de ouro do Cerbasi para ter uma relação saudável com o crédito. Elas ajudam a evitar as armadilhas mais comuns, como cair no rotativo do cartão, que, sério, é uma das piores dívidas. E tem aquela dica de ouro. A melhor hora para negociar é quando não se está desesperado pelo dinheiro. O poder de barganha é outro. Ok, para quem decide financiar, entender como a dívida é calculada é o que vai separar um bom negócio de uma baita dor de cabeça. Vamos entender um pouquinho dos sistemas por trás das parcelas. Simplificando bastante, tá? A tabela Price é como uma assinatura com valor fixo. Todo mês a parcela é a mesma, o que ajuda a organizar o orçamento. O detalhe é que, no início, a maior parte desse valor está pagando juros. Já o sistema saque é diferente. A cada mês, a gente paga um pedaço fixo da dívida principal. Como a dívida diminui mais rápido, os juros do mês seguinte são menores. Por isso, a parcela começa mais alta e vai caindo. E essa tabela, que é inspirada no exemplo do livro, deixa a diferença bem clara. O saque começa com uma parcela mais pesada, sim. Mas olha só, no fim das contas, o total pago em juros é menor. No fundo, a escolha é entre o conforto da parcela fixa no curto prazo e a economia no longo prazo. Mas e se a vida acontece? E se no meio do caminho as coisas apertam e pagar as parcelas fica difícil? Essa é uma situação bem delicada, que exige uma decisão muito bem pensada. Esse é um momento crítico. Agir por impulso aqui e no desespero pode transformar um problema financeiro num prejuízo muito maior. É hora de respirar fundo e analisar os fatos, não emoção. O conselho do Cerbasi aqui é categórico, bem direto. Romper um contrato de financiamento quase sempre resulta numa perda financeira bem grande. É uma atitude para ser evitada ao máximo. E o motivo dessa perda é até simples de entender. Os juros que já foram pagos eram como o aluguel pelo uso do dinheiro. Esse valor não volta. E para piorar, a quebra de contrato geralmente aciona multas e outras penalidades que estavam lá naquelas letrinhas miúdas do contrato. No final das contas, todas essas estratégias servem para dar poder de escolha, para que as decisões financeiras sejam tomadas de forma consciente. Então a pergunta que fica é:
qual é o próximo grande objetivo. E mais importante, como é que o plano para alcançar esse objetivo começa a ser traçado, agora mesmo?